A primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 11. A primeira epístola de Pedro, capítulo 4, vamos começar do 12, a partir do versículo 12. É o texto que eu quero usar como base para a minha mensagem nessa noite. A primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do 12, após a leitura, se os irmãos desejarem, permaneçam com as suas Bíblias abertas. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldades que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Podeis se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. A igreja primitiva, ela enfrentou os mais diversos tipos de perseguições. Nós somos sabidos acerca do assunto de que começou pelos próprios judeus, né? Os próprios judeus foram aqueles que se levantaram contra o ser cristão, o próprio Cristo, perseguiram de forma sistemática, organizada, e depois as perseguições passaram a ser imperiais, que aí foram muito mais brutais e severas nos 3 primeiros séculos. Até então não havia uma perseguição imperial, quando Pedro escreveu essa sua primeira carta, nem a sua segunda, mas havia perseguições. A partir do momento que, independente do trabalho que você estava, a sociedade que você tinha com alguém, na pescaria, na agricultura, seja na área que for, quando você dizia que era um cristão, a sociedade era encerrada ali. Dependendo do emprego que você tinha que fazer parte de alguns cultos pagãos antes de começar a empreender em um negócio simples da cidade da época. Aí, por ser cristão, você não participava daquele culto público dedicado aos pagãos. Qual era o resultado disso? Você era expulso do seu trabalho. Quando você confessava a fé em Jesus, a sua esposa ou o seu marido, acabava o relacionamento, porque o seu marido acreditava em vários deuses, e agora vem você dizendo que só existe um. Então nós tivemos rompimentos familiares por causa de Cristo. Nós tivemos homens e mulheres sendo colocados para fora do trabalho por causa da fé de Cristo. E todo tipo de provações, irmãos, estavam passando pelo simples fato de confessarem a Jesus. Essa é uma carta que um pastor preocupado com o rebanho, que estava disperso, enfrentando todo tipo de adversidade, ele escreve. É uma carta escrita com um coração pastoral. Pedro se preocupa, apresenta aos irmãos que os sofrimentos fazem parte da nossa vida. Ele começa no versículo 1 dessa carta, chamando os cristãos de peregrinos, já para colocar no coração dos irmãos, inculcar na mente dos irmãos, de que aqui não é nossa casa, aqui não é nosso lar, nós não podemos nos enraizar por aqui. Caso contrário, você sofrerá muito mais. Porque se você ama este mundo, se você ama os seus bens, se você ama o seu trabalho, se você ama a sua família acima de Deus,
É claro que Deus vai se contrapor a esse ídolo. É claro que Deus vai se contrapor a tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na sua vida. Porque Deus não aceita outro lugar a não ser o primeiro. Neste caso, os irmãos estavam sofrendo única e exclusivamente por causa da fé. Professar Jesus fez com que os irmãos fossem provados. E Pedro, meus irmãos, ele escreve dizendo que a coisa era séria, ele entendia o que aqueles irmãos estavam passando, mas ele tem verdades consoladoras para aqueles irmãos que estavam sofrendo por causa da fé. E tudo que Pedro disse à nossa amada igreja está aqui para nós. Essa é uma carta escrita para muitas igrejas da época. Na verdade, ele escreve para regiões, não só para uma igreja específica. Ele fala da Ásia, fala da Galácia, fala de uma série de outras comunidades e igrejas que precisavam ser fortalecidas. Olhemos então para esse texto, as verdades que Pedro compartilha com a igreja do Senhor, com o intuito de encorajar-nos, instruir-nos e fortificar a fé daqueles irmãos que estavam passando por muitas provações. Ele começa no versículo 12 nos dizendo que nós não devemos estranhar essas provações que nos vêm. Ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Eu não sei qual é o consolo aqui, mas Pedro está dizendo assim: meu amigo, não acha estranho não. Você está admirado porque está sendo provado por causa da sua fé? Você está achando estranho porque um fogo surgiu no meio de vós? E Pedro ainda diz o propósito, né? Com o objetivo de provar vocês. Se você não está sendo provado, Pedro está dizendo, se prepare que você vai. Por isso que ele inicia essa mensagem consoladora, trazendo a mente dos irmãos que provação é inerente à caminhada cristã. Nós somos peregrinos em um mundo que está em aflição, nós somos peregrinos em um mundo que foi amaldiçoado em Gênesis capítulo 3, e aquela maldição só vai se romper no novo céu e na nova terra. Aqui somos sujeitos a doenças, a todo tipo de intempéries. Aí Pedro diz, sabendo disso, não acho estranho, meus irmãos, não acho estranho. As provações elas virão, e a palavra que ele usa sobre essas provações é fogo, né? É fogo. Por que ele usa a palavra fogo aqui? Nós entendemos, irmãos, que realmente o fogo vai queimar, vai destruir tudo que for palha. Mas se a nossa essência é Deus, se a nossa essência é o Espírito Santo em nós, e o fogo vem da parte de Deus, não vem para nos destruir, vem para nos purificar, não é? Vem para nos tornar pessoas melhores e mais fortes, para que o nome dele seja exaltado nas provações que passamos. Mas não estranhe as provações que nos sobrevêm. Pedro continua a sua orientação. A partir do 13, ele diz, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Todo mundo sabe o que é um servente, mas é muito difícil, meus irmãos, um servente, você passar em uma obra e dizer assim, mas menino, quem foi o servente dessa obra? Se tiver bem rebocado, se tiver bem construído, ninguém vai dizer assim, que cimento bom, viu? O elogio vai para o pedreiro, não é? Mas, irmãos, o que é um pedreiro ser um servente? Não é? Porque um servente é um cooperador. A obra só acontece com auxílio do cooperador. Agora imagine a intenção de Deus lhe chamar de cooperador. É uma riqueza para nós, não é? É que privilégio Deus nos chamar de cooperadores. Agora preste atenção. É cooperadores dos sofrimentos de Cristo. Aí a gente não quer, não é? Pedro está chamando a igreja que é provada nesta vida, nessa vida de peregrinação, de coparticipantes. Olha, vocês sabiam que vocês estão ajudando a semelhança de que o nosso Salvador também sofreu? Mas isso não é convidativo, irmãos, isso não é atrativo. Mas quem foi que disse que a fé cristã é para ser atrativa? É uma realidade a fé cristã da aprovação. Mas o extraordinário
é que a semelhança do sofrimento de Cristo, que culminou na sua crucificação, que culminou no seu sepultamento, ao terceiro dia ele ressuscitou. Aí Pedro diz, a caminhada cristã é semelhante. Nós temos um período de sofrimento, a morte para nós é uma vírgula, daqui a pouco a gente ressuscita com o corpo glorificado e nunca mais sofreremos. Ser coparticipante do sofrimento é entender que o sofrimento do nosso Senhor teve um fim. Ele triunfou com a ressurreição. E nós também triunfaremos com a ressurreição no último dia. Pedro está dizendo, entenda que ser coparticipante dos sofrimentos faz parte. Mas não nos esqueçamos que essa revelação vai no final ser exaltado e glorificado o nome de Jesus. Que revelação? De que o sofrimento tem fim e que um dia nós triunfaremos com ele para todo sempre. Mas isso só é possível na vida daqueles que creem. É acreditar que essas provações que passamos não é o fim em si mesmo. E que nós podemos estar imitando Jesus também no sofrimento. Ninguém quer imitar Jesus no sofrimento. Mas que está nas Escrituras, está. Pedro está orientando a nossa amada igreja de que você também pode ser coparticipante, não das glórias, por enquanto não, mas dos sofrimentos de Cristo. Ele continua no versículo 14 e vai nos chamar de bem-aventurados se assim proceder. Se você está sendo provado, se você está sendo afligido por causa da fé, você é bem-aventurado. Ele diz, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vós. O ponto aqui é o seguinte, aonde existe o Espírito de Deus, existirá insultos. Não é insultos, meus irmãos, porque o Espírito de Deus provoca insultos por si mesmo, no sentido de algo ruim. Não, é porque a luz sempre vai se contrapor às trevas. É que a mentira sempre vai se contrapor à verdade. Nós temos a verdade de Deus, nós temos a luz de Deus. E a partir do momento, meu amigo, que você começa a ser luz no seu trabalho, eu testemunho que o nosso advogado Tiago Santiago, o indivíduo chegou para o Tiago e disse, ô Tiago, estou precisando que você me ajude nessa causa. Tiago disse, ajudo demais, esse é meu trabalho, me formei para isso. Não, mas você não está entendendo, Tiago. É aquela ajuda assim, sabe, burlando a lei, burlando o sistema. Aí Tiago disse, alto lá, meu amigo, eu me formei para estar na lei. Vá procurar outro que tem esse tipo de trabalho. Meu trabalho é honrar o Senhor na lei que temos. Sair dela, não. Perdeu um cliente? Perdeu. Mas eu pergunto, o nome de Jesus foi ou não foi exaltado aí? Foi. Mas o problema é que nós não queremos exaltar a Cristo com esse fogo ardente que vem contra nós. Pedro está preparando os irmãos, meu amigo, você é feliz, você é bem-aventurado, você será insultado, porque dentro de nós há a glória de Deus. Meus irmãos, Cristo foi chamado de príncipe de Beelzebu, príncipe dos demônios. Qual é o nome que você quer ser chamado? Diga aí. Ninguém quer nome nenhum, não é? Mas mesmo assim Cristo foi insultado, mesmo assim ele foi blasfemado pelas coisas ruins que ele fazia. Em João capítulo 10, quando Jesus diz, eu e o Pai somos uns, meu amigo, a cambada pegou pedra e diz, agora vamos apedrejar o homem. Jesus disse, por qual das obras boas que eu fiz, vocês vão me apedrejar? Aí disseram, não é porque as suas obras são boas, não. É porque você está se fazendo igual a Deus. O problema é esse. Porque é verdade, meu problema era esse. Era Deus encarnado, falando a verdade, se levantando contra a mentira. E isso fez com que ele tivesse muitos inimigos. Pedro está dizendo que você será provado pelo simples fato de ser cristão. Você não disse A, você não disse B. Mas se Deus está dentro de você, se o Espírito Santo está dentro de você, já vai levantar o incômodo e a perseguição de maneira instantânea. Por isso que ele diz, você é bem-aventurado. Você está calado. E de repente aparece uma perseguição por causa da sua fé. É porque já sentiram que dentro de você tem algo
que eles não têm. Deus seja exaltado na minha vida, em as pessoas identificarem que Deus está dentro de nós, que Jesus Cristo habita dentro de nós. Sejamos bem-aventurados se assim acontecer os insultos por causa da nossa fé. Esse é o lado positivo da perseguição. Mas Pedro tem uma advertência aqui. A advertência está no 15. Que as nossas perseguições não sejam por causa de escândalos. Ele diz no versículo 15, 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Alguém pode dizer, pastor, é óbvio isso, né? Mas preste atenção. Talvez você está sofrendo por decisões que você tomou, não é? Escolhas erradas que você fez. E Deus não tem nada a ver com isso, meu amigo. Você escolheu ir por esse caminho, você tomou decisões erradas que hoje você está colhendo por elas, está sofrendo por elas você e a sua família. O que Deus tem a ver com isso? Pedro está dizendo o seguinte, meu amigo, tem sofrimentos que você está passando porque você foi atrás. Não é o que ele está dizendo aqui no final do versículo 15? Não sofra porque você se mete na vida dos outros. Talvez, meu irmão, você nunca roubou, glória a Deus por isso. Talvez você nunca matou, glória a Deus por isso. Talvez você nunca foi um malfeitor. Mas você já se meteu na briga dos outros e trouxe para si consequências e trouxe prejuízo à sua fé? Pedro está dizendo, meu amigo, quer cuidar do irmão, cuide. Quer ajudar o irmão, ajude. Mas uma coisa é ajudar, outra coisa é se meter. Não é? Onde é que eu ajudo? Onde existe necessidade. Onde é que você se mete? Onde você não foi chamado. Você foi chamado? Não, então você está se metendo. E isso pode trazer prejuízo. Aí Pedro fala sobre sofrer. Você pode estar sofrendo porque se meteu naquilo que não foi chamado. Aí Pedro está dizendo assim, o que Deus tem a ver com isso? Não sofra por causa disso. Porque de repente você começa a sofrer, aí começa a se ajoelhar e dizer, Senhor, por que eu estou passando isso? Faz aí uma análise, rapaz. Faz um exame sobre as suas decisões e escolha. Se você está sofrendo por causa das suas más escolhas e ruins decisões, corrija. Ainda há tempo para isso. Que o que vem a nós seja porque somos cristãos, mas cristãos fiéis, não cristãos que causam escândalo. Pedro continua orientando o povo de Deus. Está aí no versículo de número 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Atos capítulo 4. Nós vamos acabar de levar uma surra na praça. Acabar de levar uma surra na praça. Aí lá vai Pedro, junto com os demais apóstolos, contar para a igreja. O que eles disseram? Estamos felizes porque sofremos por causa de Jesus. Nós não somos dignos de sofrer por causa de Jesus, mas estamos sofrendo por causa do seu nome. Paulo também diz isso, não nos envergonhemos do evangelho, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Por que a gente não deve se envergonhar por causa do evangelho? Porque Jesus não se envergonhou de sofrer por nós. Porque Jesus não se envergonhou de passar o pior martírio que existia, que foi a cruz do Calvário. Você acha que Jesus foi pego de surpresa com toda a ignomínia que ele sofreu na cruz? Ele sabia, meus irmãos, o que ia passar. Ele sabia toda a vergonha que ia ter. Mas venceu tudo isso para que o Pai fosse glorificado e nós pudéssemos ser salvos. Então, se envergonhar do Cristo crucificado é procurar outra religião, procura outro caminho, meu amigo. Porque o nosso Cristo passou a maior ignomínia que nós podíamos imaginar. Mas foi por amor, foi por uma boa causa, que nós também soframos por uma boa causa. Glorifiquemos a Deus por essa causa. É o que Pedro diz. E a orientação de Pedro continua, a partir do versículo 17. Ele fala sobre um juízo que começa com a casa de Deus. Ele diz no versículo 17, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós,
Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Irmãos, Pedro usou a palavra começa, não foi? O juízo começou na casa de Deus. Está com 2000 anos essa carta. Ô juízo grande, não é? Claro que não há juízo no sentido de inferno para crente. O ponto aqui não é esse. Mas sabe qual é o ponto, irmãos? É que Deus tem suas formas de mostrar aqueles que são dele e os que não são. Deus tem suas formas de mandar as provações para que a igreja mostre todas as cores que ela tem. Ou você acha que Deus não sabe o que são dele e os que não são? Se o juízo começa pelo povo de Deus, se o juízo começa na casa de Deus, para mostrar aqueles que são ou não são dele, e os ímpios que declaradamente não são de Deus? Meus irmãos, se há juízo da parte de Deus para aqueles que tentam enganar a fé, imagina que eles estão lá fora. O pensamento aqui é do menor para o maior. Se aqueles que fingem serão punidos, e os que estão lá fora serão muito mais. O ponto de Pedro é que você esteja aqui dentro, mas de todo o seu coração. Que você seja um crente que exalte e glorifique a Deus. Que as provações que sobrevêm sobre você, seja porque você é um crente fiel a Deus. Não o contrário. E ele diz no versículo 18: e se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Pois é, meus irmãos, tem esse versículo na Bíblia, que a gente goste dele ou não. Como é que a gente chega no céu? Com dificuldade. Com dificuldade. Pastor, que tipo de dificuldade? Meu amigo, aqui você quiser colocar aí. Nós não chegaremos no céu, numa sombra, armado uma rede, tomando água de coco e cantando um hino, quão grande és tu. Não é assim que chegaremos aos céus. É provação mesmo, irmãos. É luta por causa da fé mesmo. Paulo fala sobre essa realidade como uma batalha, não é? É uma guerra, e é verdade, irmãos, é uma guerra espiritual, e Pedro sabia disso. Sabendo disso, Pedro diz: meu amigo, nós vamos chegar ao céu, pode ter certeza que lá chegaremos, mas é com dificuldades, e essas dificuldades mostram que somos salvos. Também se sua vida está um mar de rosa, primeiro que não tem mar de rosa, né? Mas se você acha que está, corrija-se um pouco. E ele conclui, está aí no versículo 19, e a orientação dele, se o negócio está ruim, vai ficar pior. No versículo 19 ele diz: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pois é, meus irmãos, está escrito, está na minha Bíblia assim, não sei se está na sua. Os que sofrem segundo a vontade de Deus. Talvez você diga, está repreendido. Mas está repreendido em nome de quem? Porque tem sofrimento que quem manda é Deus. Você vai correr para quem? Se quem está mandando é Deus, o sofrimento. Pedro está nos dizendo que tem provações, que o autor é Deus desse sofrimento. Quem está por trás é Deus. Aí você pode dizer assim: pastor, e Deus é um déspota? Deus é sádico em ter prazer no sofrimento? Não. Todo o propósito do sofrimento do cristão é para aprovar-nos, é para nos amadurecermos e para que a nossa justiça resplandeça como o sol do meio-dia. Todo o sofrimento que Deus manda para nós tem um propósito dele ser exaltado e glorificado, mesmo que não entendamos. Você acha que a gente vai entender todo o sofrimento que nos sobrevém, toda doença que nos sobrevém? Você acha que a gente vai ter uma resposta pronta e acabada? Não, meus irmãos. Deus não está nem aí para as nossas perguntas, mas Ele sempre se interessou nas nossas convicções. Saiba que Ele cuida de nós, que Ele é soberano, de que Ele está governando até o sofrimento que vem sobre nós, está na medida de Deus. Diz assim: pastor, eu acho que Deus errou a medida desse tempero, está meio salgado o negócio, né? Errou não, é porque você precisa de uma medida mais forte, para torná-lo melhor, para torná-lo um crente que exalta e glorifica a Deus, independente da situação. E o interessante, irmãos, é se Deus é o autor do sofrimento, em algumas situações, como Pedro está dizendo aqui, mas ele fala assim:
final do versículo 19. Se nós sofremos segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Enquanto você está sofrendo, não se insurja contra Deus. Às vezes a pessoa está sofrendo, eu já até compartilhei isso com o pastor Davi algumas vezes, que eu testemunhei isso. A gente está fazendo uma visita pastoral e leva pessoas às vezes inexperientes, e o propósito da visita é ouvir o indivíduo, ouvir o que ele tem a dizer, chorar as suas dores, compartilhar o âmago da sua alma. É o momento de ouvi-lo. Quando o indivíduo fecha a boca falando do sofrimento, aí o indivíduo vai e diz: espera aí, meu filho, eu aqui sou, espera aí. Isso aí que você está passando aí, isso é a fichinha. Aí começa a compartilhar as suas dores. Aí fica uma competição de miséria. Eu sou Jó, tem Jó? Eu sou Jó 2. A outra, não, eu sou Jó 3. Aí fica uma briga de miséria para lá e para cá. Meus irmãos, se você está sendo provado e alguém desabafa o sofrimento para com você, escute, chore com essa pessoa, ore pelo sofrimento dela. E o meu, pastor, quando é que eu vou compartilhar? Na hora certa, no tempo certo. Não chame de frescura aquilo que você não entende, aquilo que você não sabe. Enquanto Deus está fazendo com que você sofra, faça o bem. A gente não pode se insurgir. Pode não, meus irmãos. Não, agora eu vou me vingar contra Deus. Olha o que Ele está permitindo que eu faça. E entre o que você está passando e murmurar e perguntar, faça o bem. Pode ter certeza que tem alguém sofrendo mais do que você, sendo provado mais do que você. E o interessante do sofrimento cristão é que você nunca está sozinho no sofrimento. Sempre tem alguém chorando com você, intercedendo por você, sofrendo como você, ou mais do que você. A nossa vida é verdade, são provações, mas tem oásis. Pedro não disse aqui, meus irmãos, encomende a alma ao fiel Criador. Você sempre terá Deus para ouvir suas mágoas, sempre terá Deus para sarar as suas feridas. Quem foi que sarou as feridas do Filho de Deus? Ninguém sarou Jesus na cruz, ninguém amenizou o sofrimento dele na cruz, mas Ele está interessado em amenizar o nosso sofrimento, mas Ele está interessado em sarar as feridas da nossa alma e amenizar a provação que temos. Mas isso só é possível se corrermos para a cruz. Dobra os seus joelhos, chora, fala com Deus, ajuda aquele que sofre, entenda aquele que sofre. A vida do cristão é isso mesmo, tem provações, mas tem bonança, tem presença de Deus, tem restauração de Deus, também tem vitórias, também tem alívio, também tem coisas boas do alto. Senão nenhum de nós resistiríamos. Que Deus te abençoe e que essa palavra fique guardada no seu coração, em nome de